Fala galera, beleza? Esse é o Hype Cut, eu sou o Moisés e essa é a sua nova central de notícias e bate-papo do Vascão. Já para iniciar o nosso vídeo aqui, vamos falar do Vasco. O Vasco lançou a sua nova camisa do ano de 2025. Lançou a 1 e a 2. A 1 é a preta tradicional, com aquela faixa branca na frente e a cruz de malta no peito. E a camisa 2, que é branca, não vai contar com a faixa preta na diagonal, mas vai contar sim com a cruz de malta no peito, com a exemplo da camisa do ano passado. Eu já dei uma olhada nas camisas, ficaram excelentes, ficaram top de linha. A capa faz camisa top de linha pra gente. É excelente o material e o design das camisas que a capa faz. Porém, o preço tá bem salgadinho, né? O preço da camisa é meio caro aí no Brasil e a nossa não acaba não fugindo disso de jeito nenhum. O valor tá quase 400 pau, amigo. Tá caro pra caramba. E, na verdade, pra ser mais específico, 389, pelo que eu vi. Então tá salgadinho pra conseguir essa camisa aí. Eu não sei se vou comprar a minha, né? Mas ficou show. A camisa ficou show. E bem que eu queria comprar uma pra mim também. E aí, você vai comprar uma camisa? Conta pra mim aí. E dando continuidade pra falar de uma coisa que a gente gosta aí, né? A Globo divulgou o lucro da partida do Vasco contra o Flamengo no Clássico dos Milhões do Maracanã. Foi mais ou menos 1,5 milhão aí que ficou o lucro dessa partida e ele foi todo pro Vasco. Não foi dividido com o Flamengo, não teve nada dessa vez de divisão de lucro de renda da partida, porque ao contrário dos anos anteriores, o Vasco refez o contrato e encontrou uma nova forma de ter que jogar lá, porque a gente não pode jogar o Clássico dos Milhões em São Januário, porque o BEP não libera, mas que pelo menos tem um lucro melhor e que vale mais a pena para o Vasco jogar fora do seu estádio. A gente perde esportivamente, porém ganha financeiramente, né? E nesse momento é muito importante para o clube cada dinheirinho que a gente consiga juntar. Então, a prioridade com certeza é sempre esportiva, mas nesse momento, como a gente não pôde jogar o Clássico em São Januário, pelo menos a gente vai poder, dessa vez, ter lucro com essa operação, né? E ajuda no salário, ajuda em contratação de jogador, e aí por diante, tá? O pagamento das nossas dívidas também, que eu acredito que a gestão esteja muito preocupada. E de verdade falar pra vocês, rapaziada, eu não achei um mau negócio não que o Vasco fez. Eu achei que o Vasco fez até um bom negócio devido às circunstâncias. A gente poderia ter que jogar, sei lá, em Volta Redonda, lá em Cariacica, onde a gente normalmente não se dá bem, lá no Espírito Santo e nem em Volta Redonda. Então, até melhor a gente poder pelo menos jogar perto de casa, não ter viagem e assim, tentar competir o máximo possível, né? Nesse acordo também, a gente pôde colocar a nossa bandeirinha, a gente pôde colocar, enfeitar a parte do estádio com as nossas cores, o que a gente não podia fazer antes, porque antes a gente jogava como mandante, mas era tratado como visitante. E agora a gente joga como mandante, tem mais ou menos um tratamento de quem está alugando o estádio. Então, a situação melhorou um pouco, mas ainda não é o ideal. O ideal é que a gente jogue em São Januário, todos os jogos, não ficar jogando fora, mesmo sendo o mando nosso. Mas o que a gente conseguir fazer do que for melhorando devido às circunstâncias, a gente vai fazendo o máximo possível, né? E para comentar com vocês aí o último assunto do vídeo, um assunto importante pra gente, uma boa notícia pra gente novamente. O Vasco renovou o contrato do Ryan, acabou de publicar o contrato de renovação do Ryan, que já estava para se encerrar o contrato e acabar que ele poderia sair até de graça para outro clube. Então o Vasco se antecipou. O Ryan e o Valquimar, que é o pai dele e empresário, tem uma boa relação com o Vasco. Eles sempre foram falar que foi até bem justos, acho que a gente pode dizer assim, com o Vasco, e conseguimos uma renovação boa. Não teve muito alongamento do contrato, então isso quer dizer mais ou menos que o Ryan vai acabar saindo ou na janela do meio do ano ou na janela do final do ano. Então, aproveite os últimos momentos de Ryan aí no time titular do Vasco, que eu acho que ele vai se manter como titular, vem jogando bem, mas ele vai sair do Vasco, ele não vai se manter não, a gente vai acabar vendendo ele.
Eu vou chutar aqui que o Vasco consiga, hoje, pelo futebol que ele joga, uns 16 a 18 milhões de euros na venda. Eu vou guardar esse vídeo para quando acontecer a venda eu repostar essa parte que eu tô falando. Mas eu acredito que vai ser entre 16 e 18 milhões de euros a venda do Ryan. Porém, uma coisa que pode valorizar ele é que ele vai jogar Sul-Americana esse ano, ele tá jogando já, e ele vai jogar também campeonato de base pela seleção. E isso normalmente tende a valorizar o jogador, que é o que mais valoriza o jogador de base, na verdade, né? Então, com convocações de base e jogos em Série A e jogos internacionais, ele começa a ganhar alguns scores que ele pode, uma pontuação que ele pode até ir jogar na Premier League, o que não aconteceu, por exemplo, no caso do Andrei, que quando o Andrei foi vendido ele teve que ser emprestado para a França porque ele não tinha batido os requisitos para jogar na Inglaterra, no Reino Unido, na verdade, né? Então, pela lei do Reino Unido, ele precisava ter algumas convocações, ter jogado jogos internacionais, ter jogado jogos de Série A, e no caso do André ele não bateu o suficiente. Então, no caso do Ryan, eu acredito que ele já até bateu isso. Então, tem clubes da Inglaterra de olho, tem clube de Portugal, e o Vasco espera, eu acredito, né, que o Vasco espera vender ele já no meio do ano, ou no mais tardar no final do ano. E esse foi o boletim, galera. Essas foram as notícias de hoje. Se você curtiu, curte, comenta, compartilha, manda pros amigos aí. Tamo junto, esse é o Hype Cut. Valeu!